Oi, pessoal! Hoje eu convidei a professora Cel Marques para falarmos sobre a língua portuguesa. A Cel é formada em letras pela Universidade Santa Úrsula do Rio de Janeiro. Ela tem a página Língua Portuguesa no Instagram, com mais de 630 mil seguidores, e no Facebook, com mais de 2 milhões de curtidas. Através das publicações educativas, Cel nos ajuda a corrigir erros e a falar melhor. Então, se você quer começar o ano falando bem a língua portuguesa, assista essa entrevista a partir de agora. Cel, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Guilherme. É um prazer estar aqui para poder falar de um dos assuntos que eu mais gosto, que é a língua portuguesa. Cel, muito obrigado pela sua gentileza. Só lembrando para o público que a língua portuguesa é o idioma oficial de 9 países: Brasil, Exatamente. Portugal, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Timor-Leste, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Cel, então vamos falar de português. A nossa língua é um idioma difícil? Eu diria que a língua portuguesa não é um idioma difícil. Eu diria que a língua portuguesa é um idioma desafiante. A língua portuguesa, quem estuda a língua portuguesa, quem lida com a língua portuguesa todos os dias, sabe que quanto mais você estuda a língua portuguesa, mais você percebe que não sabe. E você precisa estudar cada vez mais. Então, assim, dizer que a língua portuguesa é difícil, eu diria que é desafiante. Porque é justamente isso. Tem até uma passagem que eu escrevi falando sobre a língua portuguesa que eu digo assim: quanto mais eu estudo a língua portuguesa, mais eu percebo que nada sei. Por isso, e é justamente por isso que ela é tão instigante, viciante e apaixonante. Quem estuda a língua portuguesa, quem lida com a língua portuguesa não tem monotonia. Você está sempre ali aprendendo, sempre descobrindo alguma coisa nova, e é isso que me motiva a trabalhar com a língua portuguesa e levar o meu conhecimento até vocês. Cel, você tem a sua página no Facebook, no Instagram, tem um canal no YouTube em que você dá aulas sobre a língua portuguesa. A sua página no Facebook existe desde 2011, vai completar agora em 2022, 11 anos. E você acredita que a rede social é uma facilitadora para ajudar a desmistificar a possível complexidade da língua portuguesa? Guilherme, eu acredito que sim. E eu ainda arrisco a dizer que o que fez com que a minha página no Facebook, o que levou o sucesso da minha página no Facebook, quando eu comecei lá atrás, em 2011, foi exatamente a maneira que eu ensino a língua portuguesa. E eu acho que isso facilita o aprendizado, porque eu não ensino a língua portuguesa por meio de textos longos, por meio de explicações longas. Eu sempre uso imagens que eu acho que são atrativo, faz com que a pessoa, aquilo ali chama a atenção da pessoa e ela para olhar e para ver o que está escrito ali naquela imagem. E são explicações rápidas. Eu costumo dizer que eu faço quase um trabalho de doses homeopáticas da língua portuguesa. Eu levo até a casa das pessoas, até o trabalho das pessoas, doses homeopáticas da língua portuguesa, são dicas diárias, são ensinamentos diários que fazem com que a pessoa acabe se lembrando do que foi ensinado na sala de aula, que ficou lá atrás. E eu acho que todo esse material, esse conteúdo que eu ofereço, faz sim com que a pessoa tenha uma facilidade de acesso à língua portuguesa, para que possa aprender de uma forma lúdica, de uma forma atrativa. Você falou aí em sala de aula, como o professor pode fazer a gramática ser mais atrativa na sala de aula? Tentar usar a gramática de uma maneira contextualizada. Fazer com que o aluno perceba
que aquele conteúdo da gramática, tudo que está ali na gramática vai ser útil, pode ser útil no dia a dia daquele aluno. Porque as pessoas têm uma imagem da gramática como se fosse um livro assim muito ultrapassado, arcaico. Não é. Lá dentro da gramática, eu acho que os professores devem sim reforçar sempre isso para os alunos. Tem muito conteúdo que o aluno vai usar no dia a dia, que vai ajudar o aluno a escrever bem, que vai ajudar o aluno a se comunicar melhor. Isso tudo está ali na gramática. São regras que precisam ser seguidas para que a gente possa continuar ensinando a língua portuguesa, levando a língua portuguesa de uma forma com qualidade até o aluno. Então, eu acho que é assim, tem que usar a gramática em sala de aula, mas de uma forma contextualizada. De repente, pedindo para que o aluno faça uma pesquisa, um trabalho em grupo, ou até mesmo um trabalho individual, mas sempre contextualizando aqueles assuntos ali da gramática, no dia a dia daquele aluno. Ô Cel, eu já tive a oportunidade de lançar 2 livros de crônicas, e a gente sabe que tem muitas pessoas que têm o desejo de lançar um livro, que tem esse desejo de escrever, que tem esse desejo que seus textos sejam lidos por uma grande maioria. Mas por que é importante ter um conhecimento gramatical para quem deseja ser escritor? Olha, Guilherme, essa pergunta é bem interessante. Primeiro, assim, hoje em dia, eu não acho que todo escritor tenha conhecimento gramatical, tenha um conhecimento da gramática. Eu acho que os escritores mais antigos, eles tinham, sim, uma base gramatical, uma base da língua portuguesa muito, muito grande, muito reforçada. Isso já vinha lá da escola. E eu acredito, assim, muitos escritores hoje, não estou dizendo todos, tá? Estou dizendo muitos escritores, alguns escritores, não têm esse conhecimento da língua portuguesa. Eles têm um conhecimento, mas não têm um bom conhecimento. E o que esses escritores acabam fazendo? Transferindo essa responsabilidade da correção da língua portuguesa para um revisor, que poderia ser, realmente, o papel do revisor é esse, revisar aquele conteúdo que o escritor está pensando em passar para o papel. E esse assunto é bem interessante, porque eu sempre tive muita vontade de escrever um livro, sempre tive muita vontade de escrever um livro, e tem um tema na minha cabeça muito forte ultimamente. Só que sempre que eu pensei em começar a escrever um livro, eu não saía do primeiro parágrafo, justamente porque eu ficava muito focada nas regras da língua portuguesa. E assim, então eu me sinto, tá, muito engessada na hora de criar, na hora de colocar as minhas ideias no papel, porque eu fico tão preocupada com a construção da frase, com a pontuação, com a ortografia, com a concordância. Eu fico tão preocupada com essa parte da língua portuguesa em si, da estrutura da língua, que eu não consigo deixar a minha imaginação fluir. Recentemente eu fiz um curso, o curso chamava Escrevendo a Memória. E eu faço questão de citar o nome da professora, porque assim, eu admiro demais ela, é Rebeca Fux. Foi um curso que eu fiz pela PUC do Rio, e nesse curso, a Rebeca me mostrou uma maneira, assim, uma alternativa de eu, de repente, conseguir começar a escrever. Me colocar como papel de escritora. Eu ali, quando eu estiver naquela função, eu sou a escritora, eu não sou a revisora do livro. É claro que eu tenho que me preocupar com a língua portuguesa, claro, isso também não tem nem como ser diferente. Mas eu preciso me libertar um pouco dessas regras para poder colocar as minhas ideias, para as minhas ideias fluírem, para que eu possa ter liberdade de expressão. E quando eu descobri isso, Guilherme, foi assim foi libertador para mim, sabe? Porque eu pensei assim, realmente dessa maneira, se eu conseguir delegar essa função da revisão do livro para uma outra pessoa, para um revisor, para um bom revisor, de repente eu vou conseguir lançar meu livro. Cel, você vê com naturalidade o uso de estrangeirismos no nosso dia a dia, ou você tem alguma ressalva?
Eu tenho ressalvas. Eu, sinceramente, não vejo com muita naturalidade o uso dos estrangeirismos, não vejo. Eu penso da seguinte maneira, eu acho assim, se nós temos a tradução de uma determinada palavra na língua portuguesa, por que usar essa palavra no inglês, por exemplo? Por que usar o estrangeirismo? No meio corporativo, por exemplo, o estrangeirismo é assim exagerado. Eu penso da seguinte maneira, se eu, por exemplo, posso chegar e falar para você, Guilherme, eu vou fazer uma ligação. Por que eu tenho que dizer que eu vou fazer uma call? Eu posso falar para você, Guilherme, eu tenho que fazer um relatório. Preciso dizer, preciso fazer um report? Não preciso. Eu tenho a tradução dessas palavras na língua portuguesa. Vamos valorizar a língua portuguesa, vamos usar a língua portuguesa. Dizer que eu sou totalmente contra o estrangeirismo, não sou totalmente contra, porque realmente existem palavras que não têm a tradução na nossa língua, e nós não temos a quem recorrer. Então, sim, nesses casos, o estrangeirismo é muito bem aceito. E outra coisa com relação ao estrangeirismo, eu acho que o estrangeirismo, muita gente usa palavras de outros idiomas por uma questão de modismo ou até de status. Olha aí a palavra, o estrangeirismo que eu estou usando, status. Por prestígio social, né? Muitas pessoas acham que, de repente, usar o inglês, uma palavra em inglês, num determinado contexto, vai ficar mais chique, vai soar assim mais bonito, mais elegante, mais profissional. Eu não concordo com isso. Eu acho assim, tem a palavra que se relaciona com a língua portuguesa, condizente à língua portuguesa, vamos usar essa palavra. Agora, sim, não tem a tradução, é claro que devemos recorrer aos estrangeirismos. E outra coisa, Guilherme, eu acho que o brasileiro tem uma tendência muito grande a achar que tudo de fora é melhor. Principalmente americano dos Estados Unidos, coisas do inglês. Então, assim, e com a língua portuguesa não é diferente. A pessoa chega e pensa, não, vou de repente tentar usar umas palavras aqui em inglês para parecer mais profissional, mais chique, mas eu não acredito, eu acho que a gente tem que valorizar a língua portuguesa, a gente tem que pensar que a língua portuguesa deve ser preservada, deve ser usada e deve ser querida por todos nós. Devemos usar a língua portuguesa e deixar os estrangeirismos para situações em que não tem a tradução da palavra no nosso idioma. Céu, você falou do estrangeirismo, de usar a nossa língua portuguesa sempre. Aí eu me recordo aqui do Museu da Língua Portuguesa, que ficou 6 anos fechado, foi reaberto em agosto do ano passado. O museu está localizado na cidade de São Paulo. Você acredita que falta um olhar mais carinhoso das pessoas com a história da nossa língua? Eu acredito que sim. Se bem que, com a abertura do Museu da Língua Portuguesa, o trabalho que eles desenvolvem lá, acho que ficou muito em evidência. Eles colocaram a língua portuguesa em evidência. E depois que aconteceu aquele incêndio, eu acho que isso ainda reforçou, porque as pessoas ficaram naquela expectativa, foram 6 anos do museu fechado, para que as pessoas pudessem retornar, e isso tudo, muitas notícias foram veiculadas na mídia, e as pessoas acabaram buscando um conhecimento maior sobre o museu, sobre a língua portuguesa. Mas eu acho que as pessoas devem, sim, valorizar essas manifestações culturais relacionadas à língua portuguesa, porque, bem ou mal, a língua portuguesa é um dos patrimônios culturais do Brasil. Nós temos que cuidar. E como todo patrimônio que nós temos que preservar, nós temos que cuidar, e com a língua portuguesa não deve ser diferente, não pode ser diferente. E uma das maneiras de fazer isso é realmente incentivar essas manifestações culturais, fazer com que as pessoas visitem museus, e assim, o Museu da Língua Portuguesa é um exemplo maior
referente à língua portuguesa. Eu tive a oportunidade de ir no museu antes do incêndio, pretendo voltar, não sei se ano que vem, não sei quando que vai ser, e continuar sempre pensando na língua portuguesa como esse instrumento de comunicação, pensar na língua portuguesa como um patrimônio cultural do Brasil, sim, e cuidar, preservar e principalmente valorizar o nosso idioma, porque ele é muito bonito. Céu, como que você enxerga a questão do preconceito linguístico? Eu acho que nós devemos pensar na língua portuguesa num contexto. Primeiro, devemos pensar também que o Brasil é um país imenso e tem uma diversidade social, uma diversidade cultural absurda. Tudo isso deve ser levado em conta. Infelizmente, nós temos muitos brasileiros que não tiveram acesso à educação, não tiveram acesso à cultura e falam errado. Não vou dizer que falam errado. Os linguistas gostam de dizer que se fala de uma forma inadequada, né? O ideal seria que nós não falássemos os termos certo e errado, e sim adequado e inadequado. Dizer, por exemplo, que uma pessoa que fale errado, entre aspas, está falando de uma maneira errada, olha, de acordo com a norma culta, está falando de uma forma inadequada. Está falando de uma forma inadequada, sim. Mas, se nós formos pensar no contexto em que essa pessoa vive, está adequada. Está adequada ao contexto dela. Então, assim, uma coisa muito importante, Guilherme, eu acho que as pessoas jamais devem usar o conhecimento que elas têm para humilhar o próximo. Isso eu acho que é uma coisa que deve ser muito importante dizer. Jamais devemos usar o nosso conhecimento para humilhar alguém. Nós temos que usar o conhecimento que a gente tem para ensinar, para orientar e sempre procurando ver a hora certa de fazer isso, o momento adequado. Tudo vai depender, assim, da situação. Mas, volto a dizer, o preconceito linguístico existe, nós vivemos num país imenso, com uma desigualdade social absurda, e o preconceito linguístico é um fato que deve ser respeitado, deve ser olhado e deve ser sempre tratado. Sempre tentando, claro, dar oportunidade a essas pessoas de estudarem, de terem acesso ao conhecimento e não simplesmente aceitar também o preconceito linguístico e se acomodar nessa situação. Eu acho que o nosso país deveria investir muito em educação para dar oportunidade a essas pessoas que não tiveram acesso ao conhecimento e poderem se desenvolver, poderem aprender a língua portuguesa. O novo acordo ortográfico, ele passou a ser obrigatório há 6 anos, desde 2016. Você vê que ele deixou a nossa língua mais simples, no sentido da unificação do idioma escrito, ou ainda tem lacunas nesse processo? Guilherme, eu acredito que ainda existam muitas lacunas. Eu acho que esse acordo ortográfico, eu não vejo, porque assim, qual é o objetivo do acordo ortográfico? É unificar a língua portuguesa, né? Fazer com que os países lusófonos, esses 9 países que você citou no início da entrevista, tenham uma uniformidade ali na língua. Só que não é bem assim que acontece. Por exemplo, existem palavras ainda que apresentam dupla grafia com relação a Brasil e Portugal. Por exemplo, a palavra contato. Nós aqui no Brasil escrevemos contato. Em Portugal é contacto. Existem outras palavras que têm uma situação parecida. Se a intenção é unificar, por que ainda não tiveram essas duplas grafias? E uma coisa muito interessante, existe uma regra que foi estabelecida depois do acordo ortográfico que diz o seguinte, que palavras que apresentam elementos de ligação,
Por exemplo, pé de moleque. Tem a palavra pé, tem a palavra moleque. Tem um elemento de ligação ali no meio, que é a preposição de. Essas palavras perderam o hífen. Então, se você fala hoje, pé de moleque, não tem hífen. Água de coco, não tem hífen. Mula sem cabeça, não tem hífen, porque são palavras compostas com elemento de ligação. Mas existem outras palavras em que esse hífen ele se manteve. Por exemplo, água de colônia. Água de coco é sem hífen. Água de colônia tem hífen. Por quê? Outra coisa, cor de laranja, cor de abóbora, não tem hífen. Cor de rosa tem. Por quê? Por que essas incoerências? O que as gramáticas dizem, o que os estudiosos dizem? Dizem que isso são exceções. Simplesmente isso, é a explicação que dão. Exceções. Ou são palavras consagradas pelo uso. Então, assim, a gente fica tentando buscar, de repente, uma resposta mais formal com relação a isso, mas eu acho que essa resposta não existe. Realmente são exceções ou são palavras consagradas pelo uso. Então, assim, existem, sim, muitas lacunas com relação ao acordo ortográfico, mas ele foi feito e nós temos que obedecer. E só para finalizar com relação a esse negócio do acordo ortográfico, um exemplo assim que é uma bagunça, entre aspas, tá? É com relação ao uso do hífen. Eu desafio alguém, eu faria o ditado com alguém, pode ser uma pessoa assim, um estudioso da área, um gramático famoso, ditar 20 palavras com hífen ou sem hífen. Eu acho que hoje em dia, só com um bom manual por perto, você consegue escrever corretamente essas palavras. Tem hífen, não tem hífen, sabe? E conseguir colocar em prática essa regra do hífen. Algumas palavras que antigamente tinham hífen, perderam. Outras palavras que não tinham, ganharam. Então, assim, isso foi uma confusão muito grande. Eu, particularmente, acho que essa questão do uso do hífen na língua portuguesa é um dos assuntos, é um assunto muito complexo. Haddad Squarize, jornalista, professora de língua portuguesa, em maio de 2020, ela escreveu um artigo no Correio Brasiliense intitulado de, abre aspas, internetês é português? É, fecha aspas. No texto, ela diz que, abre aspas, entrar na onda não significa abandonar a norma culta, significa ampliar as próprias possibilidades, fecha aspas. Você concorda, Cel? Olha, eu até concordo que nós devamos ampliar as nossas possibilidades de comunicação com a língua portuguesa. Eu até concordo. Eu não sei se eu concordo em afirmar que o internetês é português. Eu não sei. Por quê? Com relação ao internetês, eu sou contra ou a favor? Eu não vou dizer nem se eu sou contra ou a favor. Eu vou dizer, eu uso o internetês ou eu não uso? Eu não uso. Eu, particularmente, não uso o internetês. Eu também sou de uma geração, sou dos anos 80, acho que o pessoal assim, dos anos 80, dos anos 70, dos anos 60, não usa o internetês. Mas não é por uma questão de birra. Por exemplo, no meu caso, não é uma questão de birra que eu não use o internetês. Eu não uso o internetês porque eu não consigo. O máximo que eu uso assim, é o VC do você, sabe? Eu acho que é o máximo que eu consigo. Eu, quando escrevo, automaticamente sai o português. E, assim, eu sei que a geração das crianças, a geração dos jovens, acaba usando muito o internetês para facilitar a comunicação, que para eles tudo tem que ser para ontem, né? E, assim, vou dizer que eu sou contra? Olha, sinceramente, eu acho que cada um tem que fazer as suas escolhas. Tem que fazer as suas escolhas. Mas, Guilherme, sabe qual é a minha maior preocupação com o uso do internetês? É a pessoa conseguir discernir até onde ela pode ir com o internetês. Será que a pessoa tem discernimento para entender até onde ela pode ir com esse internetês? Uma criança. Hoje, praticamente, as crianças já nascem com celular. Quando
ela começar a se alfabetizar, ela vai estar teclando lá com o amiguinho dela. Um jovem está lá teclando 24 horas por dia com um amigo. Será que eles, quando forem, por exemplo, fazer uma redação na escola, eles vão conseguir não usar o internetês? Que isso é tão automático? A minha questão com relação ao internetês é essa. Será que, por exemplo, um jovem que hoje está lá digitando no internetês, quando chegar na fase adulta, quando for redigir, preparar um e-mail para o chefe, quando for fazer uma redação, uma prova para um concurso público, seja lá o que for, vai conseguir não usar o internetês? Que aquilo ali é um vício, né? Aquilo ali acaba se tornando um vício, porque você está o dia todo ali usando aquilo. E como todo vício, é difícil você largar. Então, será que a pessoa tem esse discernimento? Até onde eu posso ir com o internetês? Então, assim, é usar com cautela. Saiba, procure usar de uma forma, assim, cautelosa. E perceber até onde você pode ir com esse internetês. É isso que eu penso. Ô, Céu, eu quero muito agradecer a sua presença aqui no meu canal, a sua gentileza, a sua generosidade, por ter parado seus compromissos e falado comigo por esses minutos. Muito obrigado. Imagina, Guilherme, eu que agradeço a oportunidade de falar sobre a língua portuguesa, de falar sobre o meu trabalho e tentar fazer com que as pessoas passem a olhar a língua portuguesa de uma forma mais carinhosa, de uma forma desmistificar, que foi a primeira pergunta que você fez. A língua portuguesa é difícil? Não, ela não é difícil. Eu diria que a língua portuguesa é desafiante. Então, se desafie, estude e aprenda. E tem mais, eu costumo dizer também que estudar a língua portuguesa é um investimento para a vida. Não é aquele ensino que você vai ter, que você vai investir, que você vai pagar cursos, que você vai fazer para jogar o dinheiro fora. Não, isso vai ser um investimento para a sua vida, porque você está adquirindo um conhecimento que você vai usar, seja falando com alguém, seja escrevendo, se comunicando, tá? É isso, Guilherme, muito obrigada de verdade pelo convite, foi um prazer. Então, Céu, quem quiser escrever bem, aprender regras gramaticais de uma maneira leve, de uma maneira divertida, você vai deixar agora, por favor, os seus contatos de Instagram, de Facebook. Com relação ao Instagram, o endereço é @linguaportuguesa_. Com relação ao Facebook e ao meu blog, eu peço, por favor, que você coloque o link na descrição do vídeo para que as pessoas possam ter acesso a esses meus canais também. Maravilha, Céu, muito obrigado. E a você que assistiu essa entrevista, aquele agradecimento sempre muito especial. Se você gostou, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Os contatos que a Céu disse aqui na entrevista, claro, estarão descritos para você assim que o vídeo for ao ar. Se Deus quiser, na semana que vem, estaremos de volta com outra entrevista. Um abraço e até lá!